área da costa marinha é um rico ambiente, muito usado como fonte de alimento para os seres humanos. Sua exploração é ancestral. Ao longo do tempo, o imenso mar sempre pareceu uma fonte inesgotável de recursos naturais. Mas o avanço da tecnologia produziu um resultado inesperado. A superextração de seus organismos ameaça o equilíbrio da capacidade de renovação. Por isso, em todo o mundo, ganha corpo a ideia da criação de parques marítimos de preservação. Faixas de mar onde fica proibida a coleta de animais e plantas, um santuário. A exploração de recursos no mar é uma coisa que a gente não vê, porque está tudo lá embaixo. Então parece que está tudo igual, apesar de que possa ter passado um navio pesqueiro com redes e ter levado todos os peixes que tinha. Para as pessoas comuns que olhamos o oceano por cima, nós não percebemos isso. Mas não é só o peixe que está nadando na coluna d'água. Nós temos uma fauna e uma flora extremamente importante, até para a própria vida na coluna d'água, que está no fundo. E essa é a pior das atividades de pesca que os humanos vêm realizando, que é a pesca de arrasto de fundo. Ao você preservar, proibindo essa prática na área da reserva, você preserva todo o ecossistema do fundo marinho. Com essa preservação, você garante a riqueza e a biodiversidade do local e, portanto, também dos organismos que habitam na coluna d'água. Então, ao criar essa reserva, o que está se fazendo é falando para as pessoas: aqui vocês não podem explorar os recursos. Já há, a nível internacional, uma iniciativa que vem sendo assinada por cada vez mais países, referentes à proibição da pesca de arrasto, não só em áreas protegidas marinhas, mas de um modo geral nas áreas costeiras, porque é provavelmente para a zona costeira a atividade humana de maior impacto na biodiversidade. Então, ao você preservar áreas, você guarda um berço da biodiversidade típica desse local. Na hora da seleção desses locais, você seleciona aqueles que estão relativamente preservados, porque são os que têm ainda toda a riqueza que você precisa para manter esse ecossistema saudável. O Chile está investindo na modalidade. Com uma imensa costa e pouco continente, a exploração dos recursos marinhos é uma vocação natural do país. O Chile, como você sabe, ele é um país com a tradição bastante larga em tudo relacionado com o que é a parte marinha. Ele chegou a ser o terceiro produtor mundial de pescado. Hoje ele tem descendido um pouco. E o governo, tradicionalmente, nos últimos 15 anos, depois que se voltou à democracia no país, tem dado muita importância ao setor, a todo o setor, atividades costeiras. Ele é um país basicamente exportador de recursos naturais, então se tem uma costa de aproximadamente 6.500 quilômetros de longitude. Isso significa a importância que tem para um país que está entre a sua cordilheira dos Andes e o seu mar territorial. Portanto, ele tem que fazer um investimento muito forte em todas aquelas atividades relacionadas com o mar. E dentro dessa busca de manter atividades sustentáveis no longo prazo, o país tem feito inversões de infraestruturas portuárias, como também em tudo relacionado com o cuidado do meio ambiente, porque é fundamental para o Chile que ele possa manter, digamos, a sua biodiversidade para poder manter o seu desenvolvimento. Se ele não se preocupar por isso, é muito difícil que ele possa ter ao longo prazo uma economia sustentável. São os pontos que o Chile tem que desenvolver: cuidar do seu meio ambiente, desenvolvimento tecnológico,
com um investimento em infraestrutura. E isso tem sido a política dos governos da concertação de partidos pela democracia que vem governando o país desde 1990. E com a nova presidenta Michelle Bachelet, a política é justamente entrar no cuidado da biodiversidade de forma participativa. Também é outra lógica também. Tem que todos os atores estar envolvidos nessa luta para poder manter o desenvolvimento do país. A criação da reserva obedece a rigorosos parâmetros, definidos através da pesquisa científica. É um projeto que pretende criar o Sistema Nacional de Áreas Marinhas e Costeiras Protegidas, no qual começou com um piloto. O piloto são a primeira instalação das 3 áreas que estão hoje já com decreto e funcionando. Essas áreas são áreas, uma no norte, devido aos ecossistemas que temos no litoral norte do país, que é na região de Atacama, na 3ª região. O Chile está dividido em 13 regiões administrativas. A região de Atacama, que é uma costa desértica, certo? E depois temos também a outra área, que é a região de Los Lagos. Aí é uma região, um bosque sempre verde, com uma alta pluviometria de 2.000 milímetros anuais. E aí também tem um componente interessante nessa área, que temos as comunidades Uilite Mapuche, que estamos trabalhando no projeto com eles. E a 3ª área é Francisco Coloane, no Estreito de Magalhães, que é uma região muito importante do ponto de vista de espécies, especialmente a baleia, e outras espécies como pinguins, imperador, e o pinguim de Magalhães, e outras espécies também importantes de mamíferos e aves que temos naquela região. O projeto ele pretende criar o Sistema Nacional de Áreas Marinhas e Costeiras Protegidas com um sistema de administração descentralizado. Isso significa que cada região tem uma estrutura administrativa, certo? E um comitê que define os lineamentos políticos do projeto. E, ademais, se quer uma participação ativa de todos os atores, incorporando a comunidade civil, especialmente o Uilite Mapuche, e também aqueles operadores turísticos. Por quê? Para poder ter governabilidade das áreas e ela ser sustentável, é fundamental que o setor privado eles possam também usufruir do todo o que é esse aporte da biodiversidade, digamos, e poder vender um produto turístico dentro de conceitos bastante, digamos, de conservação, e também poder apoiar a administração dessas áreas. Então, um dos eixos é o desenvolvimento de um turismo, certo, ecológico, de natureza, que possa também contribuir para que você tenha os recursos suficientes para poder fazer conservação, porque o Estado hoje não tem condições de financiar uma rede do porte da que se está pensando, e num país com uma costa tão longa como é a costa chilena. A reserva chilena onde o trabalho está mais adiantado é a de Lafken Mapu Lahual, na região dos lagos. O Chile tem uma tradição de pesca artesanal muito forte. Nós temos em 2 áreas um contingente de pescadores artesanais importante. Com os pescadores artesanais, nós estamos trabalhando em poder elaborar programas, digamos, de manejo das áreas. Eles também, nessas áreas, existe já tradicionalmente áreas de manejo de recursos bentônicos, que eles vão conseguir continuar na mão dos pescadores. E isso significa de poder incorporar eles desde o momento da elaboração do projeto e na toma de decisão de algumas medidas. Então, eles participam ativamente em reuniões com a equipe do projeto e outras instituições, porque o projeto coordena 12 instituições públicas e tem a participação de 2 grandes ONG, que é a WWF, né, a WWF e a TNC. E participa também o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.
No caso das comunidades Guiliti Mapuches, nós temos um trabalho com eles já têm uma rede de parques terrestre, estamos incorporando eles na parte marinha para poder fazer um trabalho conjunto, ampliar o horizonte, digamos, de oferta turística deles, e eles vão ser as pessoas fundamentais na administração dessas áreas, da área especificamente a região do lago. Sem as comunidades participando desde o ponto de vista da administração, tomando decisões e fazendo a gerência da área, é muito difícil que essas áreas possam ser sustentáveis no futuro. E aí você não poderia ter uma conservação da biodiversidade. A Universidade Federal do Paraná vai dar sua contribuição no Parque Chileno de Los Lagos. O Centro de Estudos do Mar tem uma boa experiência na parte terrestre dos parques à beira-mar. É muito diferente o sistema que a gente vai encontrar no Chile com aqueles que a gente pode encontrar aqui no Brasil. Então, desde o ponto de vista científico, é extremamente importante, porque isso vai nos dar oportunidades como pesquisadores e como educadores, porque sempre levamos juntos nesses trabalhos os nossos alunos. Para o Chile, nós estamos levando a nossa experiência, que no caso do pessoal do Chile ainda está incipiente. Qual é a nossa experiência? Nossa experiência é na implementação de unidades de conservação de caráter marinho, como a do Parque do Manguezal, onde nos encontramos neste momento, na sede do parque, e outras experiências que a gente tem feito na zona costeira. No Parque do Manguezal, o atendimento à comunidade é uma das prioridades. É o primeiro parque dedicado ao manguezal, com uma estrutura de contato com a comunidade mais importante do usual, porque nós entendemos que as unidades de conservação têm que incluir o fator humano com o mesmo peso que a fauna e a flora que a gente pretende preservar. Que o objetivo final da preservação não é a preservação em si, e sim a melhoria da qualidade de vida das pessoas. E para isso elas têm que entender, convivendo com as unidades de conservação, em como os benefícios chegarão a eles na medida em que consigamos conservar e preservar a biodiversidade. O mesmo objetivo será perseguido com os pescadores no Parque Chileno. Na medida que eles valorizam e se incorporam dentro dessa lógica da conservação participativa que nós estamos trabalhando no Chile, você vai valorizando também tudo que é a cenografia do lugar, certo? O cenário. Isso permite que outras pessoas possam vir, certo, a utilizar do ponto de vista do turismo essas áreas, e aí você pode também encadear outras atividades como a gastronomia, certo, o artesanato e uma série de coisas com as comunidades locais, dentro do ponto de vista que eles sejam atores e não apenas ter um artesanato, então apoiá-los também do ponto de vista de desenhos, certo? A inovação não passa só por elementos tecnológicos, mas também passa por a inovação por um aspecto de desenho. E na medida que você tem comunidades consolidadas no seu lugar, arraigadas no seu território, é importante, porque você, como governo, você diminui também alguns investimentos grandes, como saneamento básico e uma série de coisas nas grandes urbes. Você, no fundo, você está colocando à disposição das comunidades elementos que elas possam, em conjunto com o governo, poder caminhar num desenvolvimento sustentável. E esse é dos elementos que pretendemos com o projeto que se incorpore nessas três áreas inicialmente. Obviamente, vamos ter zonas dentro das áreas que vão ser zonas só para estudos científicos e observação de contemplação, e não se vai se permitir a pesca. O caso de Francisco Coloane, que são 67 mil hectares de áreas marinha costeira protegida, temos já um parque marinho que é 1/3 da área, onde nós temos uma migração de baleia rorovada que vem de outros hemisférios e passam entre dezembro e abril, e aí se está fazendo trabalho científico e também se tem
uma infraestrutura de turismo na qual o pessoal pode observar a baleia, que tem sido uma fonte de ingresso para muitos países, nossos vizinhos, certo? Na Argentina e outros países também estão utilizando esses elementos. E nós pretendemos também fazê-lo no Chile. Até chegar lá é um longo processo. Na área de Pontal do Sul ficou um remanescente do manguezal natural que antigamente ocupava muito mais do que na atualidade, muito em função desse manguezal estar em terrenos da própria universidade. E há algum tempo atrás, através de um acordo com o IBAMA, a Prefeitura de Pontal do Paraná e a empresa que na época tinha o nome de Fospar, foi feita uma aplicação de recursos provenientes de compensação de danos ambientais e esses recursos foram utilizados para a criação do parque. Esse processo é um processo longo que ainda está em andamento, mas a maior parte das medidas iniciais já foram tomadas. Existe a sede do parque, uma sede que foi construída com esses recursos de mais de 300 metros quadrados e que está destinada à administração desse parque. Essa é uma experiência direta e completa na criação de uma unidade de conservação costeira equivalente à unidade que eles estão planejando no Chile. Menor em área e em tamanho, mas com todos os requisitos que uma unidade de conservação desse tipo requer. Outros trabalhos da UFPR e do CEN referem-se à criação de sistemas de proteção do fundo marinho para evitar a pesca de arrasto. Há alguns anos, o Centro de Estudos do Mar, através dos seus pesquisadores, vem instalando, junto com as autoridades ambientais da Marinha, sistemas anti-arrasto, que são colocados em áreas selecionadas e bem definidas na zona costeira, que se alguém porventura tentar realizar pesca de arrasto, perderá as redes com esses sistemas. Dessa maneira a gente evita a pesca, porque os pescadores são avisados de onde que essas áreas são colocadas, e dessa maneira a gente preserva a fauna e a flora do fundo marinho nesses locais. E servem então como repositório de biodiversidade para as outras. Além disso, já há alguns anos a gente fez a diagnose e a proposta de plano de manejo para as ilhas oceânicas do litoral do estado do Paraná, que são basicamente o arquipélago de Currais, Itacolomi e Figueiras. Foi feito um diagnóstico, foi feito o saneamento, foi encaminhado o plano de manejo e isso está tramitando em Brasília já há algum tempo, estamos aguardando o retorno dessa área. Então, nesse sentido, a gente tem tido um trabalho intenso nos últimos 10, 15 anos, que tem criado know-how na UFPR para a realização desses trabalhos. Além disso, a gente tem experiências internacionais em essa área e até em outros locais no Brasil. O desafio no Chile é bem maior. Então, aqui é Osorno e aqui é Puerto Montt, que são cidades conhecidas, tá? A área do parque fica na costa da 10ª região, que é chamada região dos lagos, no departamento do Rio Negro. A área em si do parque dá para o mar e tem esse comprimento, aproximadamente 19 quilômetros. O parque em si, nesse mapa, vai ter uma parte submersa e pequenas faixas na zona costeira que serão de preservação permanente.
Então, neste momento, o que nós estamos para fazer junto com o pessoal do Chile é colaborar com a etapa do diagnóstico dessa região, que é a etapa que é necessária ser feita antes de definir exatamente os limites da área de proteção ou do parque, ou na nossa terminologia, da unidade de conservação. Nessa etapa você precisa de uma equipe multidisciplinar com especialistas que estudem as comunidades de aves, de mamíferos marinhos, de peixes, de crustáceos, de todos os compartimentos biológicos, além dos compartimentos sociais. Quando se faz um diagnóstico ambiental bem feito, não pode ser deixado de lado a parte social. Nessa região, há comunidades de indígenas que fazem uso dos recursos naturais há centenas de anos. E na criação de uma unidade de proteção, devem ser considerados esses usos tradicionais. Então, também fazem parte do diagnóstico. Uma vez que a gente tem todo o panorama de quais são os ecossistemas e quais são as dinâmicas que modificam esse sistema, a gente pode partir para a segunda etapa na formulação de uma área ou uma unidade de conservação, que é a definição de locais dentro da área com diferentes tipos de prioridades de uso ou de conservação. Essa etapa é chamada etapa de zoneamento, é feita acima da etapa de diagnóstico. Neste momento, a primeira etapa, a qual os colegas do Chile pediram a colaboração da Universidade Federal do Paraná, é para ajudar na etapa de diagnóstico. Mas certamente poderemos contribuir mais adiante com a etapa de zoneamento, que é a segunda, e a última etapa, que é o chamado plano de manejo. Então, uma vez que foram identificadas todas as regiões dentro da área de preservação, quais serão os tipos de uso que poderá ser dado para isso, se parte para o plano de manejo, onde se diz, nesta área poderá haver atividade de extração por parte dos indígenas, nesta área poderá haver visitação por parte de turistas, nesta área poderá ser feita pesquisa científica e nesta área ninguém poderá entrar. Na medida que você tem, digamos, com seus pares de outros países, você vai, digamos, melhorando e afinando, digamos, o como você fazer uma melhor conservação da biodiversidade. E, por outro lado, todos nós, num processo de desenvolvimento, cometemos erros. E é muito bom saber como foram os processos, tantos nos países. E eu acho que os ambientes aquáticos brasileiros, mesmo sejam mais tropicais e semitropicais, com Chile, existe, digamos, características de comportamento das espécies que podem ser compartilhadas, metodologias, tecnologias, e isso é muito importante para o conhecimento. E ter, a nível da América Latina, um grande sistema de áreas marinhas costeiras protegidas a futuro. Temos que encaminhar para ter um sistema, não só nacional, como no Chile, mas que esse sistema seja um sistema da região, da América Latina em geral. E vamos começar a partir com alianças desse tipo, com a Universidade Federal, para ir incentivando parcerias com outros colegas de outros países e poder ter o sistema, espero a futuro, ter o sistema latino-americano de áreas costeiras, áreas marinhas e costeiras protegidas, que eu acho que para lá temos que encaminhar. E se começa pelas parcerias científicas e, digamos, que são as mais importantes para poder determinar metodologias, para poder definir áreas e regiões para fazer um trabalho de conservação. Criam-se áreas de preservação permanente, onde o turismo ou a atividade humana não pode aceder. Mas, juntamente com isso, ao redor delas e aproveitando áreas dessa riqueza, criam-se áreas para visitação. Isso tem um efeito multiplicador, porque isso permite ações de educação ambiental, não só formais, através das escolas, das universidades, mas também com o próprio público que vai visitar esses locais.
Quem se encanta com os golfinhos em Laguna, por exemplo, em Santa Catarina, que pescam junto com os pescadores, ao vê-los trabalharem juntos, vai adquirir uma consciência diferente da necessidade de preservação. Então, também são importantes do ponto de vista cultural e social. Então, os objetivos são muitos que podem ser atingidos através da criação de unidades de conservação. Basta um pouco de vontade política para que as coisas caminhem nessa direção.